Você acaba sendo enganado por um amigo e ficando com uma dívida milionária. E existe apenas uma maneira de você conseguir pagar essa dívida, jogando um jogo mortal. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Kaisu, e eu vou tentar mostrar os erros cometidos, o que deveria ser feito, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o jogo mortal de pedra, papel ou tesoura em Animal World. Nós começamos acompanhando Kaisu, que diz ser louco por causa de algo que aconteceu com ele quando era criança, e essa memória ficou impressa nele, fazendo ele acreditar que tinha um palhaço assassino dentro de si, que sempre aparece quando ele sente emoções mais fortes, e quando isso acontece, as pessoas se transformam em criaturas. Depois disso, vemos que Kaisu realmente é um palhaço, e é infeliz trabalhando em um salão de jogos. Ele acaba vendo um cara sentado em uma das máquinas, e rapidamente sua condição lhe transporta para outra realidade, onde ele luta contra vários monstros em um metrô. Após finalizar todos, ele retorna à realidade e encontra seu amigo, Lee Jun, que trabalha como corretor de imóveis. Ele chega com uma proposta para Kaisu, dizendo que o dono de um imóvel que vale 12 milhões está precisando vender rápido, e quer metade do preço. Ele pergunta para Kaisu quem era o dono da casa que ele morava. Lee Jun fala que tem uma parte para comprar o imóvel, e diz que Kaisu poderia hipotecar a casa dele para eles comprarem um imóvel milionário juntos, e venderem depois para lucrarem 6 milhões. Sim, porque com certeza é fácil de fazer dinheiro assim. Lee Jun continua insistindo que ele poderia hipotecar a casa, pois a mãe dele estava em um coma durante anos e não iria acordar tão cedo. Ele também fala que com essa grana ele poderia pagar as despesas médicas da sua mãe, e ainda casar com a enfermeira que cuida dela. Após sair do trabalho, ele vai visitar sua mãe no hospital, e podemos ver que Kaisu é bastante habilidoso com números, pois ele resolveu rapidamente um sudoku no jornal, e depois estava jogando outro jogo matemático em seu celular. Ele avista Liu Queen e tenta agradar a garota, mas não tem muito sucesso. Depois disso, ele pede dinheiro emprestado para ela, mas acaba sendo negado novamente. A enfermeira é chamada para fazer um tratamento em um paciente, porém o paciente era um pervertido que queria apenas se aproveitar da enfermeira. Vendo isso, Kaisu se revolta e acaba atacando o cara, e isso faz com que outro paciente fique mal. Depois da briga, ele vê que sua mãe foi transferida para o corredor. Ele procura por Liu e vê ela tomando uma bronca de sua irmã, mas ela acaba defendendo Kaisu, dizendo que ele era um cara esperto e só estava assim pois ele gasta tudo cuidando da sua mãe. Liu encontra Kaisu no corredor e oferece algo para ele comer, e também dá dinheiro a ele, mesmo ele não aceitando. Depois disso, Kaisu fala com a sua mãe sobre a sua situação e toma a decisão de mudar as coisas. Ele liga para Lee Jun e fala sobre eles fazerem aquele negócio da casa. O cara prontamente vai até o hospital fechar o negócio, e quando Kaisu pede pelo contrato, ele diz que tudo estava em inglês e ele não iria entender. Não sei vocês, mas isso está me cheirando a golpe. Kaisu diz que se Lee Jun fizesse algo errado, ele iria acabar com ele. Então o cara sai correndo com um contrato e entrega para um sujeito esquisito que estava parado no corredor. E após ele sair do hospital, ele compra um cigarro e vê que estava sendo seguido por um cara de moto, usando a mesma jaqueta daquele cara do hospital. E mais tarde, ele liga para seu amigo para ver como estava indo o negócio, mas o cara não atende a ligação. E no outro dia, ele recebe uma mensagem do cara desesperado, dizendo que faria de tudo para consertar a situação, indicando que ele tinha perdido aquela grana. Kaisu parece ter uma crise de ansiedade por causa da notícia e vai até a firma de Lee Jun perguntar o que aconteceu. Chegando lá, ele descobre que o cara tinha sido demitido há 2 meses, e ele recebe uma ligação daquele mesmo cara que estava no hospital, dizendo que ele estava procurando no lugar errado. Ele então é encapuzado e levado para um local onde está Anderson. Kaisu recebe um dispositivo que faz a tradução de qualquer idioma, e os dois começam a conversar. Anderson explica que Lee Jun usou a hipoteca da casa como garantia em um empréstimo que ele pegou naquela empresa, e que ele já estava devendo praticamente metade do dinheiro para a companhia, e a outra parte ele perdeu em um cassino em Macau. Então, após fazer algumas contas, Anderson mostra a dívida milionária de Kaisu, e diz que ele precisaria de anos para pagar essa dívida, vivendo na miséria e sem pagar as contas médicas da sua mãe. Anderson também prova para Kaisu que aquilo era verdade e diz que as dívidas de Lee Jun agora pertenciam a ele, mas ele continua falando que Kaisu estava com muita sorte, pois em alguns dias a navegação anual do cruzeiro Destiny iria zarpar de uma ilha e ir para águas internacionais, e caso ele embarcasse nesse navio e tivesse sorte, ele poderia ter sua dívida quitada e até mesmo sair com o dinheiro sobrando, se ele jogasse bem. Mas se ele fosse eliminado do jogo, ele teria que cumprir com os acordos da empresa, que ele só saberia quando entrasse no navio. Mas depois de Round 6, a gente já sabe o que vai acontecer nesse navio, né galera? Anderson não fala mais nada e dá 1 minuto para Kaisu decidir o que fazer. Ao final do tempo, ele decide aceitar o acordo e tentar a sorte no navio. Kaisu volta até o hospital e se despede de Liu Queen, e pede para ela cuidar da sua mãe, e que se ele não retornasse em uma semana, ela deveria remover os aparelhos. Chegando no local combinado para irem até o navio, Ando diz que eles seriam sedados e só acordariam dentro do navio. Mas antes de chegar a vez de Kaisu, ele provavelmente começa a ter uma crise de ansiedade, e após ver uma mosca passando, ele tenta fugir dali. Ele consegue pegar uma BMW e começa a escapar dos motoqueiros. Chegando em um túnel, ele se livra de 1 a 1, até mesmo do que conseguiu entrar dentro do carro.
carro. Após saltar da estrada para as ruas da cidade, temos algumas cenas em câmera lenta, depois dele jogar uma das motos dentro de uma loja. E acompanhando aquela música, voltamos para o exato momento antes da fuga, e tudo aquilo aconteceu apenas na mente de Kaisu. Ele então tenta fazer a mesma fuga na vida real, mas ele falha miseravelmente, e Ando acerta um tranquilizante com uma pistola em Kaisu. Ele acorda no navio em uma cela cercado por pessoas, e recebe um carimbo no pescoço com um número. Novamente, outra coincidência com Round 6. Depois de um tempo, todo mundo é encaminhado para o Grande Hall, um lugar gigante parecido com um cassino, e até mesmo com um tigre em uma jaula. Enquanto eles se direcionam para lá, uma voz avisa que todo mundo estava sendo vigiado a todo tempo, e violência não é permitida durante o jogo. Anderson aparece e começa a explicar o jogo, e todo mundo entende o que ele está falando por causa daqueles fones que fazem a tradução. Ele diz que cada jogador possui uma bolsa com 12 cartas, que tem as imagens de pedra, papel e tesoura gravada nelas, e eles têm 4 cartas de cada imagem. Além das cartas, eles possuem 3 estrelas de 5 pontas, que deverão ser usadas no braço. Então ele passa para as regras do jogo. Como você já deve ter deduzido, eles vão ter que jogar pedra, papel ou tesoura, e quem perder terá que passar uma estrela para o seu oponente, e as cartas usadas no jogo serão descartadas na mesa após a rodada. Se os jogadores escolherem a mesma carta, eles irão empatar e ninguém irá perder estrelas. Existe um placar no centro com a quantidade de cartas de cada imagem restantes, e um contador de 4 horas. Para vencer o jogo, você precisa ter 3 estrelas e jogar as 12 cartas. Um jogador perde o jogo se o tempo acabar e ele estiver com menos de 3 estrelas, ou ter 3 estrelas mas não jogou todas as cartas, e por último, ter menos de 3 estrelas e cartas na mão. Além disso, estrelas e cartas podem ser transferidas ou negociadas voluntariamente entre os jogadores. Então, para ganhar o jogo, você precisaria estar com pelo menos 3 estrelas e nenhuma carta. Ele completa que quem perder as estrelas antes do tempo acabar, terá suas cartas restantes depositadas na mesa. E um cara pergunta o que aconteceria com quem fosse eliminado. Anderson responde que seria uma experiência nada agradável, além da imaginação de qualquer um. E quem sobreviver ao jogo terá sua dívida quitada. Por último, ele diz que durante o jogo será oferecida uma oportunidade de empréstimo, porém só pode ser usado apenas uma vez. Anderson completa o discurso dizendo que lá não existem classes, países, moral e nem limitações sociais para amarrá-los, e eles deveriam apenas seguir seus instintos animais, e que podem fazer o que eles tinham que fazer. Praticamente, o cara estava dando permissão para qualquer tipo de trapaça, sem utilizar violência. Galera, as regras são bem claras, você pode tentar enganar qualquer um ali e vice-versa. Como foi mencionado antes por Anderson na conversa com Kaisu, esse cruzeiro acontece anualmente, então Kaisu deve esperar que existam jogadores anteriores que voltariam para jogar. Afinal, nós já vimos Round 6, que tinham jogos bem mais violentos, e mesmo assim as pessoas retornaram para jogar. Imagina aqui. Não demora muito para Jin King, que também era um chinês, chegar perto de Kaisu, e ele se apresenta e fala que existiam várias câmeras, pois muitos caras ricos estavam assistindo a transmissão e apostando nos jogadores. A lista de coincidências com Round 6 só aumenta, né? O conceito de jogos mortais com pessoas assistindo parece ser bem famoso lá no Oriente. Ele também diz que não é sua primeira vez ali, e muitos jogadores não eram iniciantes, o que coloca Kaisu em uma grande desvantagem. Jin King diz que se os jogadores escolherem as mesmas cartas, eles empatam, e se 2 pessoas de confiança jogassem entre si, elas poderiam organizar os empates. Ele comenta para Kaisu organizar suas cartas na mesma ordem que ele, e depois disso eles poderiam ir até uma mesa para jogar, e empatar 12 vezes. Ok, como Kaisu não sabe o funcionamento do jogo, e como os jogadores dali se comportam, ele deveria assumir que todo mundo vai trapacear e que as pessoas vão tentar enganá-lo por ser um novo jogador. Ele já foi enganado pelo seu amigo anteriormente. O mínimo que esse cara deveria fazer é duvidar de um estranho que está lhe oferecendo uma saída fácil. Eles vão até a mesa e começam a jogar. A primeira jogada dá certo, e isso deixa Kaisu feliz. Eles continuam jogando, mas após algumas jogadas, Jin King escolhe pedra e Kaisu escolhe tesoura, e isso faz ele perder uma estrela. Ele comenta para Kaisu que tinha errado na ordem das cartas, e ele diz que na próxima ele escolheria tesoura e era para Kaisu escolher pedra. Ele até mostra a carta antes de jogá-la para Kaisu ter certeza que era tesoura. Porém, ele é enganado novamente, e Jin King coloca papel em vez de tesoura, ganhando mais uma estrela e revelando seu truque para Kaisu, o que deixa o cara revoltado, dizendo que ele estava roubando. Porém, quando Anderson explicou as regras, ele não proibiu de trapacear. Jin King comenta que estrelas podem ser compradas quando o jogo acabar, contanto que ele tenha dinheiro. Kaisu não prestou atenção nas regras, pois foi dito que os participantes podem negociar cartas e estrelas voluntariamente. Então, quando ele perdeu a primeira estrela para
Jinkin, o cara simplesmente poderia ter devolvido essa estrela caso fosse apenas um erro, mas ele induziu Kai'Su a jogar novamente, fazendo com que ele perdesse 2 estrelas. Ficar apenas com uma estrela nesse tipo de jogo, onde já inicialmente você tem 33,33% de chance de ganhar, complica bastante a situação. Em vez de cair no papo do primeiro cara que viesse falar com você, o ideal seria ficar em um canto sem chamar muita atenção, apenas observando o que está acontecendo nas mesas e vendo como as pessoas jogam, e tentar descobrir quem são os trapaceiros. Pois se as pessoas voltam todo ano para jogar, é porque elas estão ganhando algum dinheiro, além de quitar suas dívidas. A primeira ideia que me veio na cabeça foi exatamente o que Kai'Su disse para Jinkin antes. Ele ofereceu todas suas cartas para o cara, porém isso não funcionou, pois o trapaceiro não queria suas cartas e sim suas estrelas. Se Kai'Su esperasse, iriam acontecer empates o suficiente para as pessoas começarem a ficar sem cartas e procurar adquirir mais cartas. Dessa forma, Kai'Su não teria perdido as estrelas e cartas jogando com Jinkin, e ele poderia sair dali com suas dívidas quitadas sem jogar uma vez. Ele só iria precisar encontrar alguém precisando de cartas e vender essas cartas para ele. Dessa forma, ele sairia ileso com suas 3 estrelas. Mas após perder suas 2 estrelas, ele parece ter mais uma das suas crises e começa a ver todo mundo lentamente se transformando em monstros. Ele vai para uma sala de descanso e volta para o seu mundo de fantasia, caindo em um oceano cercado de tubarões e até mesmo sendo congelado. E logo, ele é acordado por Lee Jun. Ele fica furioso com seu amigo e parte para cima do cara, mas os guardas separam a briga e Lee Jun diz que é amigo de Kai'Su. Depois eles conversam um pouco e Lee Jun diz que foi até lá jogar para recuperar a casa de Kai'Su e quitar suas dívidas. As coisas não me parecem muito bem para esses dois, pois Kai'Su tem apenas uma estrela e uma carta, e Lee Jun também tem uma estrela e 4 cartas. Lee Jun conta que como eles estavam em águas internacionais, os donos do jogo poderiam fazer o que quiser com eles, e que os eliminados são trancados em uma sala com espelho, e que após o final, as pessoas trancadas lá têm 10 minutos para serem resgatadas, e caso isso não acontecesse, elas eram levadas para o andar inferior e eram usadas como cobaias em experimentos. Ok, agora que eles estão em 2, e mesmo que esse cara tenha enganado ele antes, pelo menos ele é um amigo antigo de infância. Já que é permitido qualquer trapaça no jogo, eles deveriam combinar de um deles ir para a mesa e o outro ficar escondido atrás do oponente, passando sinais com a mão, de qual carta o cara jogou, pois todo mundo visualiza a carta e levanta ela para jogar. E digamos que seria bem fácil sinalizar para o seu amigo qual carta o oponente jogou. Dessa forma, eles conseguiriam facilmente várias estrelas, e disfarçando corretamente, ninguém iria reparar nessa estratégia, pois todos estariam de costas olhando para as mesas. Mas parece que esses dois são contra trapacear, mesmo após serem enganados. Os dois decidem procurar por mais um membro que tivesse 2 estrelas, para eles ficarem com 4 estrelas e terem um backup. Lee Jun diz que sabe um cara perfeito para isso, então eles encontram esse cara que a princípio ficou com medo de ser enganado, porém ele tinha 2 estrelas e nenhuma carta. E como eu disse antes, esse cara seria perfeito para trocar cartas por uma estrela, e aí você pode sair dali tranquilamente, caso você estivesse com todas suas cartas e precisasse de uma estrela. O cara pede para ver as cartas que os dois têm, e eles entregam as cartas para ele ver, o que já é um grande erro, pois ele poderia passar a mão em uma das cartas. Ele dá uma olhada e diz que iria confiar neles, mas assim que eles chegam no salão, o cara sai correndo e vai jogar em uma mesa com a carta que ele tinha roubado. Ele faz a sua aposta e acaba perdendo mais uma estrela no processo. Agora, esse cara tem apenas uma estrela e nenhuma carta. Eles levam ele até o banheiro e Lee Jun dá uma surra no cara. Ele volta e implora para não ser deixado ali sozinho. O cara comenta sobre ter uma filha e que precisava voltar para casa. Lee Jun diz para não confiar no cara, e realmente, eles poderiam estar jogando da maneira que eu falei sobre um jogar e o outro passar sinais. Mas o gordo Meng, sim, ele se apresentou assim, diz que ele achou que seria enganado, por isso ele tentou roubar as cartas antes. Ele acabou suspeitando, porque a dupla estava com 4 tesouras e apenas um papel. Ele ficou desconfiado, já que tinha sido enganado antes. E é óbvio, todo mundo ali deveria estar tentando enganar um ao outro. Meng então comenta que todo mundo mistura as cartas para garantir que tenham todos os tipos de imagens. Ele fala que se alguém vir as cartas da dupla, eles seriam atacados. Então Kai'Su tem um plano. Após descobrir essa informação, ele usa um pouco de matemática e bola um plano para observar um cara que tenha 9 cartas e ver quais cartas ele jogaria. Enquanto isso, ele vai buscar um empréstimo e encontra com um funcionário mais escandaloso dali, que acaba falando 500 mil bem alto, e esse cara aqui acaba escutando sobre o empréstimo. Porém, eu acredito que mais pessoas fariam empréstimos altos no banco, além de Kai'Su, então escutar sobre esse valor não chamaria tanta atenção assim. Kai'Su vai até o cara que seus amigos observaram ter 5 estrelas e 7 cartas. Ele começa o jogo e Kai'Su ganha a primeira rodada. Quando o cara está indo embora, ele o chama para jogar mais uma vez, e o cara volta com uma condição de jogar as 3 cartas que ele tinha na mão. E Kai'Su concorda, colocando as 3 cartas na mesa. Ele perde a primeira partida e Kai'Su se reúne com os outros dois e fala que o seu oponente está pensando logicamente, que ele teria uma sequência com cartas diferentes,
tesouras. Mas como nós sabemos, ele está com várias tesouras, e o cara não iria esperar por isso. E é exatamente o que acontece, e Kai'Su perde uma rodada, mas ganha as outras duas. O jogo é interrompido, pois um cara tentou jogar as cartas pela privada, mesmo tendo 3 estrelas. Bom, esse é um claro exemplo de alguém que não tem paciência. Então Anderson comenta que ninguém deveria tentar quebrar as regras do jogo, e ele finaliza o cara para todo mundo entender bem isso. Além disso, ele comenta sobre a performance de todo mundo ser pior do que o ano passado, e termina dizendo que a melhor forma de se proteger é eliminar rapidamente os outros, mas obviamente ele só está falando isso para conseguir mais cobaias. O trio começa a discutir sobre comprar mais cartas, e Meng fala que eles deveriam esperar pelo final e comprar estrelas, porém eles não teriam dinheiro suficiente para comprar estrelas para todos. Kai'Su calcula que a proporção das cartas papel está diminuindo, enquanto pedra e tesoura estão mais balanceadas. Ele conclui que logo as cartas papel iriam acabar e que eles poderiam comprar as cartas pedra, e assim seria impossível de perder. Então ele pede para os seus amigos espalharem o dinheiro e pedir para outras pessoas comprarem as cartas, para que ninguém descubra o plano. Dessa forma, a galera não iria descobrir e evitar de jogar contra eles. Mas após tudo que aconteceu, só eu vejo problema em largar dinheiro na mão de desconhecidos? Eles simplesmente ignoram esse fato e começam a comprar pouco a pouco as cartas, e juntam 30 pedras, 2 tesouras e 4 papéis. Então Kai'Su diz que aquilo era perfeito, e ele fala sobre a última história que seu pai contou sobre a ovelha preta escocesa, que é sobre 3 homens que foram à Escócia e viram uma ovelha preta. O primeiro homem disse que as ovelhas na Escócia são pretas, o segundo disse isso prova que há ovelhas pretas na Escócia, e o último fala que os dois estão errados, pois naquele momento e do ponto de vista deles, o lado daquela ovelha é preto. Isso quer dizer que cada um tem o seu ponto de vista diferente da situação, e eles em 3 teriam mais pontos de vista da situação e conseguiriam pensar melhor assim. Então Kai'Su começa a dividir as cartas para eles jogarem, dizendo que eles teriam que confiar um no outro para sobreviver, e manda eles jogarem algumas partidas para esperarem o momento certo para agir, que seria quando sobrasse apenas 2 papéis na soma total das cartas. Kai'Su conta para Lee Jun sobre o dia que o pai dele desapareceu, e que ele escutou apenas um assobio, que até hoje o assombra. E vemos um flashback com homens de preto pegando sua família e colocando ele para assistir aquele desenho de palhaço. Mas ele diz que não sabe se aquela memória era real ou falsa. Meng vai até o banheiro e diz que as proporções das cartas mudaram, e agora as tesouras estão desaparecendo rapidamente, pois está acontecendo muitos empates, e se continuasse assim sobraria apenas papel, e eles estariam encrencados, pois alguém descobriu a estratégia deles, e começou a recolher as cartas de papel, o que venceria deles facilmente. Os dois se desesperam para jogar e são abordados por 2 caras suspeitos que acabam vencendo facilmente. Depois disso, Luca, o mesmo cara que estava no banco, chega com os 2 jogadores que venceram Meng e Lee Jun, e fala sobre saber do plano de Kai'Su, e que foi ele que comprou o papel. Kai'Su pede para comprar uma estrela, e Luca diz que venderia a estrela por $400 mil se ele jogasse um jogo com ele. Ele mostra uma carta e desafia Kai'Su, falando que seria apenas um jogo, e Kai'Su concorda em jogar, porém precisava valer 3 estrelas de cada, totalizando 6 estrelas. Luca aceita a proposta pelas estrelas e por todo o dinheiro de Kai'Su. No jogo, após confirmar sua carta, Luca se transforma em um monstro e rapidamente ele quer trocar a carta que colocou na mesa, porém isso não é permitido. Então Kai'Su acaba deduzindo que como esse cara estava guardando várias cartas de papel, ele acabaria jogando uma dessas para tentar empatar várias vezes com Kai'Su e ganhar no final com uma carta diferente. Por isso ele jogou tesoura e ganhou da carta de Luca, que era papel. Após ganhar o jogo, Kai'Su pede para comprar as cartas dos capangas de Luca e depois vai conversar com o cara. Ele fala que Luca queria se exibir, então ele mostra que os amigos de Luca estão indo para a área segura, e Kai'Su fala para Luca cooperar. Então Luca diz que venderia suas cartas, mas Kai'Su diz que ele daria todas as cartas e mais 100 mil para ele. Luca diz que iria dar um jeito de se livrar das cartas de qualquer forma, mas Kai'Su diz que quando comprou as cartas dos capangas, ele descobriu quais eram as cartas de Luca, e se ele não fizesse o negócio, ele iria contar para todo mundo quais eram as cartas, e dessa forma ninguém compraria, pois seria um alvo fácil. E isso foi o suficiente para o cara dar as cartas e o dinheiro. Mas agora, novamente Jin Queen aparece, e ele também sabe do plano de Kai'Su. Ele diz que quem guarda as cartas sempre perde, então ele oferece uma estrela e manda Kai'Su dar as cartas para os seus amigos, e ir para a parte segura do navio. Mas em troca da estrela, ele precisava de 5 cartas. Só que Kai'Su não aceita a proposta, então Jin Kun conta sobre as experiências, e que se ele não sair do navio, ele iria preferir estar morto. Agora, eles estão com a maioria das cartas e só precisam esperar para jogar. Porém, chegar no final do jogo com tantas cartas é uma estratégia muito arriscada, pois poderiam ficar pessoas sem cartas o suficiente para jogar contra eles, e eles precisam balancear exatamente a quantidade de cartas iguais para jogar empates quando o jogo estiver prestes a acabar, para eles não ficarem com nenhuma carta sobrando. Nesse momento, a
melhor estratégia seria trocar cartas por estrelas, para garantir que você conseguiria sair dali. No momento em que eles vão jogar, Jin Queen aparece no meio do salão e comenta que existe um oponente que já sabia quais as cartas estavam na mão de cada um ali. Então ele sugere que as cartas sejam embaralhadas novamente, fazendo com que seja revelado o plano de Kaisu. Jin Queen, a fim de convencer os jogadores, revela as cartas de cada participante restante, e diz que quem vendeu as cartas também vendeu as informações, e isso faz com que todo mundo decida embaralhar as cartas. E aí Jin Queen comenta para eles só jogarem com quem embaralhou as cartas, dessa forma seria mais seguro. Então isso obriga Kaisu a mostrar e embaralhar todas as suas cartas. Quando Jin Queen vai embaralhar, ele nota que faltavam 3 tesouras, e pede para que o dono traga as cartas imediatamente, mas ninguém fala nada. Ele separa as cartas e devolve para os jogadores, e joga as cartas de Kaisu para o alto, para atrapalhar ele no jogo, pois faltava pouco tempo. Kaisu então tenta desafiar Jin Queen, que estava pressionando um cara que tinha 2 estrelas e apenas uma carta. Kaisu tenta convencer o cara a jogar com ele, mas inicialmente ele não consegue, pois Jin Queen assusta o cara dizendo que Kaisu estava com muitas cartas, e iria acabar ganhando. Mas Kaisu revela que Jin Queen marcou as cartas quando ele embaralhou, para saber qual carta jogar contra cada jogador, e sempre garantir que ele iria ganhar. E como Kaisu tinha os 3 tipos de carta, ele sugere que iria jogar sem escolher, deixando seu oponente escolher a carta e decidir na sorte. E dessa forma, ninguém mais iria jogar com Jin Queen por causa da sua trapaça. Jogando assim, Kaisu mostrou que ele era honesto e fez com que ninguém jogasse com Jin Queen. Kaisu fala para Jin Queen que ele esqueceu do cara que tentou se livrar das cartas, e provavelmente esse cara jogou 3 tesouras na privada. E essas foram as 3 tesouras que não foram contabilizadas no painel. E agora, Kaisu era o único que tinha cartas o suficiente para jogar. Eles vão para o embate final e Kaisu diz que iria se sacrificar naquele jogo, pois eles acabariam ficando com uma carta sobrando após esse jogo. Jin Queen então aposta as 4 estrelas e joga sua última carta. Antes de jogar, Kaisu manda ele se desculpar com todos que enganou, e manda ele bater em sua cara o mais forte possível, e faz o cara repetir isso várias vezes. E no final, ele ainda ganha de Jin Queen, e acaba sendo levado para a sala dos espelhos. O jogo acaba, e Kaisu encontra um velhinho que pergunta sobre um homem de branco, e Kaisu diz que ele subiu há muito tempo, e parece que ele enganou o velhinho, dizendo que ele deveria ir para a sala e observar as cartas pelo vidro, e sinalizar quais eram as cartas do seu oponente. Dessa forma, ele sempre iria ganhar, e no final, o cara de branco iria resgatar o senhor, e esse tipo de trapaça parece ser algo bem comum por ali. Então Anderson chega para iniciar um leilão final de estrelas, e Lee Jun pergunta se poderia salvar o seu amigo com as estrelas. Porém, logo no início, ele é atacado pela multidão, que obriga ele a vender uma estrela por $500 mil. Depois disso, ele vai salvar Kaisu, mas Meng entra no caminho e pega as estrelas, dizendo que elas valeriam muito mais no final. Além disso, ele fala que roubou aquela carteira e mentiu o tempo todo. Meng então convence Lee Jun, dizendo que a dívida de Kaisu deveria estar gigantesca. Lee Jun fica parado e só aceita o que Meng falou, e abandona Kaisu lá, prometendo que cuidaria da sua mãe como se fosse a mãe dele. O cara que está preso junto com Kaisu diz que ele precisava ter entrado lá com alguma garantia. E aí, quando o Scarface está sendo resgatado, Kaisu ataca o cara antes dele sair e acaba sendo contido pelos guardas. Ele comenta que o dinheiro do Scarface era pouco, então ele deveria ter algo mais valioso que isso. Ele então diz que o curativo do cara era suspeito, e ele sabia disso por causa que sua namorada estudava sobre curativos várias vezes. Então Kaisu pegou os diamantes que estavam escondidos dentro do curativo daquele cara, e rapidamente ele é solto. Porém, o velhinho pede que ele mande uma mensagem para o seu filho doente, dizendo que seu pai tentou de tudo. Kaisu sai sem falar nada e no corredor ele vira o palhaço mais uma vez, derrotando várias criaturas no caminho e dando uma bela surra merecida em Meng. Depois disso, ele pega as suas estrelas e o dinheiro da mão de Lee Jun. Kaisu então usa as estrelas para resgatar aquele senhor, e diz que ele mesmo deveria encontrar o seu filho, pois ele não teve um pai quando era criança, e sabe como isso faz falta. E tudo isso acaba deixando Anderson intrigado. Os sobreviventes vão embora do navio, e após tudo isso, Kaisu vai surpreender Liu Queen no hospital, finalmente se declarando para a garota. Na cena final, vemos Kaisu sendo chamado e ele vê um cara suspeito de terno, passando no corredor. E quando ele vai atrás do cara, ele encontra Endo, e acaba escutando aquele mesmo assobio de quando ele era criança. Ele revive todas suas memórias e descobre que o homem que levou seu pai era Anderson. Então o filme termina com o aviso que terá uma continuação. Fala galera, esse foi como derrotar Animal World. Como eu falei, a melhor estratégia seria ter paciência e esperar os demais jogadores esgotarem suas cartas. Dessa forma você conseguiria doar as cartas ou até mesmo vendê-las perto do final e descolar uma graninha extra. E caso você tivesse um amigo de confiança, você poderia forçar empates e sair de lá quitando sua dívida. Mas me digam o que vocês acharam do vídeo e quais seriam as suas ideias para escapar desse jogo. Me contem nos comentários. E se você
você curte vídeos sobre filmes, eu tenho um outro canal onde eu falo resumidamente sobre vários filmes, o Resumindo Filmes. Se você quiser dar uma conferida lá, eu vou deixar um vídeo aqui no card e também na tela final desse vídeo. Dá uma conferida lá, galera. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho, para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se um amigo distante aparecer do nada, dizendo que sabe uma maneira de ganhar dinheiro fácil, não caia nessa, com certeza é pirâmide.